São 8h21 em Natal. A gente está começando o período agora de campanha, né? Tá terminando as eleições, a Copa, e as atenções do brasileiro, do norte-grandense, voltam para as eleições. Vamos ter aí as convenções, agora no finalzinho de julho, até o dia 5 de agosto, e depois corrida pelo voto. E eu convidei hoje aqui para a gente bater um papo para candidato ao governo pelo Solidariedade, engenheiro Breno Queiroga. Bom dia, Breno. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes da 96 FM. Eu perguntei isso a você na televisão, mas é bom esclarecer. O Solidariedade teve um pré-candidato que foi o Kelps durante um período, depois houve uma discussão de outros nomes e o partido definiu a sua pré-candidatura ao governo, né? Explica pra gente como tudo ocorreu. Kelps foi pré-candidato, lançou a candidatura, anunciou, né, como é que procederia isso, né? Tinha uma perspectiva de um percentual inicial para ele aderir a esse projeto e teve um resultado espetacular. Kelps, ele tem um resultado muito bom, teve quase 5% nas pesquisas, já partiu na frente. Mas o projeto Solidariedade é um projeto muito sério e sólido, né? Nós temos a perspectiva de fazer 3 vagas na Assembleia Legislativa, uma vaga na Câmara Federal para um deputado federal. E a presença de Kelps nessa chapa de deputado estadual é muito importante para consolidar essas 3 vagas na Assembleia. É importante a presença de parlamentares como Kelps na Assembleia, né? Eu tenho convicção que se nós tivéssemos mais uns 5 ou 6 parlamentares com o mesmo perfil de Kelps, os absurdos que aconteceram no estado do Rio Grande do Norte esses últimos 4 anos teriam acontecido bem menos. Kelps é um deputado muito atuante, tem um resultado muito interessante. E aí Kelps voltou para o projeto, manteve o projeto da reeleição a deputado estadual e abriu-se uma disputa interna no partido, né? No caso era eu e a vereadora de Grossos, Cloriza, uma pessoa espetacular. Como eu já estou no partido há um certo tempo, estou construindo o plano de governo, terminou que o partido me escolheu para caminhar até o dia das eleições aí, se Deus quiser chegar no segundo turno. E você já tem experiência administrativa, né, Breno? Já, Deus, já fui prefeito, né? Fui um prefeito muito feliz. Fui um prefeito do município de Olho d'Água do Borges, a minha terrinha, lá no sertão do nosso Rio Grande do Norte. Fui um prefeito muito feliz, consegui realizar grandes sonhos. Dentre eles, inaugurei 25 obras em 4 anos, Diógenes. Consegui sair de lá com uma creche com inglês, informática, tempo integral, merenda premiada. Olho d'Água foi o primeiro município que informatizou 100% da saúde. Enfim, foi um momento muito bacana na minha vida, um momento de grandes realizações. Voltei para a minha vida, né? Engenheiro civil, sou calculista. E tem um detalhe, né? Você não conseguiu sua reeleição por quê? Você atribui aqui. Você saiu feliz pelo que você realizou. Mas por pouco você não foi reeleito. Essa proposta que nós trazemos de uma nova maneira de fazer política, ela nem sempre é muito fácil de ser aceita, especialmente nas pequenas cidades do interior. Eu fui candidato contra todos os ex-prefeitos, todos os ex-vice-prefeitos, todos os ex-vereadores, um grupo pequeno, porque quando eu fui gestor, eu fiz exatamente o que eu estou me propondo a fazer no estado do Rio Grande do Norte. Eu cortei todas as regalias e privilégios que existiam dentro da prefeitura. Desagradou muita gente. E eu priorizei o povo. Eu vivi um momento de crise, uma queda continuada de receita, impeachment, um momento muito difícil, seca. E eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu deixava o remédio na farmácia, ou eu deixava um carro comissionado improdutivo na prefeitura. Ou eu deixava o ônibus dos estudantes funcionando bem, atendendo bem meus estudantes, ou eu deixava 2 ou 3 carros comissionados de algum ex-vereador que estava lá na prefeitura e não ia prestar serviço. Eu decidi pelo povo, eu fiz os cortes que tinham que ser feitos, modernizei, informatizei a gestão, economizei e particularmente eu não considero que perdi. Eu saí de Olho d'Água com uma aprovação de 80%, eu saí de Olho d'Água praticamente empatado, a campanha foi por 13 votos, mas principalmente com a certeza de que fui vitorioso em minhas convicções. Eu fui gestor de mais de 20 milhões em obras. Se eu quisesse fazer a política antiga, eu teria ganhado essa eleição com a maioria esmagadora. Mas eu fui até o fim nos meus ideais e convicções e eu estou aqui pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Norte exatamente por causa disso. Se você andar na minha região, no Alto e Médio Oeste ali, se você for em qualquer cidade,
qualquer cidadão, especialmente das cidades vizinhas, vão ser extremamente revoltados com o resultado da eleição de Olho d'Água, porque Olho d'Água era um oásis no deserto, enquanto as outras cidades, a maioria estavam com salários atrasados, sem nenhuma obra, sem ônibus, sem medicamento. A cidade da gente era pulsante, a cidade da gente criou mais de 200 empregos. Eu criei mais empregos fora da prefeitura do que existiam empregos na prefeitura durante o período que eu fui prefeito, graças à quantidade de volume de recursos que nós botamos para girar dentro do nosso município. Antes de assumir a pré-candidatura ao governo, você trabalhou no plano de governo, né, de solidariedade. A proposta, claro, preliminar, porque a campanha Sim. vem aí. Estamos numa fase ainda de pré-campanha, aguardando as convenções. Quais são as bases desse projeto de governo do Diógenes, Solidariedade? importante a pergunta, e eu vou até fazer um lançamento aqui em primeira mão na 96. Ainda essa semana, nós estamos lançando numa plataforma digital o Governar RN. É o nosso plano de governo. Ele já está praticamente concluído, mas o que nós queremos agora é escutar a população com relação ao nosso plano de governo. Porque até o dia das eleições nós podemos alterar, melhorar, incrementar, para registrar esse plano de governo de forma definitiva. Claro, e essa coisa tem que ter mão dupla, né? E é muito bacana porque, como você perguntou agora, quais são as bases do plano de governo? Lá nessa plataforma digital nós vamos ter diversos vídeos explicando cada uma das etapas do plano de governo, onde o cidadão vai poder chegar lá, concordar, discordar, deixar sua opinião, participar de um fórum de discussão, incrementar o nosso plano, colaborar com o nosso plano. São 3 bases básicas. Eu começo com a modernização da máquina pública, depois nós vamos para a parte de desenvolvimento econômico e, na sequência, a participação social. Por que começar pela modernização? Porque o grande problema do estado do Rio Grande do Norte é gestão. E nós temos que modernizar a máquina pública para poder conseguir gerir essa máquina, né? A máquina pública é complexa, são mais de 600 escolas, são mais de 130 CNPJs da administração direta e indireta, são diversas unidades de atendimento que nós temos que ter o controle sobre essas máquinas. E hoje em dia no estado do Rio Grande do Norte, isso é feito no papel, ou seja, não é feito. Não tem como nos tempos de hoje você gerir um volume enorme desse de funcionários, de recursos, através de papel, de caneta. Você tem que fazer isso de forma informatizada. E feito isso, nós conseguimos ter a gestão do Estado de volta, recuperar a capacidade de investimento, avaliar as unidades que merecem ser estimuladas, as unidades que merecem ser fechadas, cortar as secretarias que são desnecessárias. Depois que você informatiza, você tem essas informações. A respeito desse ponto que você está abordando, o atual governo fez um investimento aí em gestão, em ferramentas de gestão, de governança. Você tem conhecimento dessa ferramenta? Tenho. E pretende consolidá-la, aprimorá-la? O que é que você pretende Pretendo, fazer? mas nós temos que fazer algumas alterações. A questão da modernização, você tem que avaliar as ferramentas que você vai utilizar, avaliar os softwares. Eu vou dar um exemplo na segurança. O software que foi utilizado aqui no CIOPS, do Rio Grande do Norte, a expansão dele é caríssima para expandir. Se ele tivesse sido utilizado outro software a princípio, hoje nós estaremos podendo expandir isso de forma muito célere. Mas a minha pergunta vai no sentido de aquela coisa manter ou não, né? Manter ou não, porque o que é que acontece? O governante que assume, deixa para trás algumas coisas. Exato. Até que melhoraram. Aí, deixa eu saber se você tem conhecimento Isso acontece. Tenho conhecimento, tenho estudado os programas do governo do estado, eu faço questão de acompanhar tudo que está sendo feito no governo, mas de fato o mecanismo e as ferramentas não são os mais interessantes. Eu acho interessante a parte das metas, né? O governo ele começa a criar um programa de metas, isso é bacana. No nosso plano de governo isso é muito importante. A integração de todas, o acompanhamento também. Exatamente. Agora isso é interessante hoje, isso era para estar acontecendo há 10 anos atrás, claro, né? Claro. Aí agora, na reta final do governo, aparece um plano para ser implementado que deveria ter sido feito no primeiro ano de gestão. Perfeito. Nosso plano de governo era diferente, ele começa com isso. A nossa perspectiva é iniciar o governo modernizando a máquina pública. E vai começar por que áreas? A princípio, Quais áreas? A princípio, a segurança é uma parte caótica e é uma área que não precisa de grandes investimentos, né? Um dado interessante, Diógenes. São Paulo, nos últimos 10 anos, teve uma redução de 48% na sua violência, nos seus índices de violência, certo? O Rio Grande do Norte, nos últimos 10 anos, teve um aumento de 250%. O que São Paulo fez há 10 anos atrás que nós não fizemos? Uma das coisas interessantes é que São Paulo modernizou a parte do seu inquérito digital. Eles criaram um programa chamado Inquérito Digital, investiram milhões nesse inquérito digital e os procedimentos de investigação lá têm mais resultados. O bandido, quando ele vai preso, ele fica preso
em São Paulo. Hoje o que impera é a impunidade, né? O problema no nosso estado é a impunidade. É bom ser bandido no Rio Grande do Norte. Então, porque você não é preso, e se você fica preso, rapidamente um advogado consegue lhe soltar, porque o processo que manteve o bandido preso foi mal instruído. Pra você ter ideia, Deus, eu vou dar um dado interessante. Você, quando o policial prende um bandido no Rio Grande do Norte hoje, ele tem que ir com a pastinha debaixo do braço em 5 órgãos, protocolar documentos para poder entregar isso na delegacia especializada. Em São Paulo isso acontece com um clique. Agora, o que é mais interessante, já existe um software gratuito, o PPE, que é um software que o governo federal criou, disponível, e não foi implementado no nosso estado por falta de internet de qualidade, de computador e de treinamento da nossa polícia. Eu estou dando um exemplo básico de como o nosso plano vai trabalhar. Nossa ideia é essa, é modernizar. Qualquer empresa, pública ou privada, que deu certo, ela se modernizou. O mundo evoluiu, né? Nós temos tecnologia disponível, mas o estado do Rio Grande do Norte mantém essa política do favoritismo, a política do empreguismo, a política das vantagens dentro da máquina pública, que impedem a modernização. Então, como o nosso governo, como o nosso projeto é muito claro no sentido de ter uma campanha barata, ou seja, não vamos precisar cometer corrupção para pagar a conta de campanha, sem alianças com partidos tradicionais que historicamente só fazem ocupar o poder público sem resultado. Então nós temos flexibilidade e capacidade de implementar nosso projeto. Nós iniciamos por aí, dando transparência ao uso do dinheiro público, padronizando os processos administrativos, criando metas claras e gratificadas para a gente conseguir atingir nosso objetivo de gestão. Ainda questão da modernização, que é o primeiro ponto que é o mais importante. Está falando, e o mais importante, existe uma realidade complicada para qualquer gestor, para qualquer governador. É a questão do servidor público, né? Que é mal pago, recebe salário atrasado, muitos desmotivados e sem qualificação. Como é que você pretende encarar esse cenário? Diógenes, eu vou puxar um exemplo da minha terrinha, um pequeno exemplo, mas serve de modelo, porque isso é replicável, né? O que você vai fazer no governo do estado é você repetir diversas vezes a mesma coisa. Faz em escala, né? Em escala. Eu fui o primeiro município do estado do Rio Grande do Norte que informatizou 100% da saúde. Imagina, no sertão do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, 100% das unidades de atendimento na saúde informatizadas. No início foi muito difícil. A primeira unidade, eu sofri realmente de fato para informatizar. Eu tive que ir para dentro dela para informatizar. Na hora que essa unidade estava funcionando, o servidor que trabalhava ali tinha muito orgulho de dizer que trabalhava ali. Pela qualidade do atendimento, pela capacidade dele operar aquele sistema. Ele se sentia um servidor valorizado. E era muito bonito a qualidade do serviço nas unidades informatizadas. Então, quando a gente fez a primeira unidade, quando nós fizemos a primeira unidade, todas as outras unidades quiseram se modernizar. Então, passou a ser uma coisa mais fácil. O primeiro passo é difícil, mas depois é só repetir, replicar e dá tudo certo. O que nós queremos é organizar o processo, né? Quando você tem cada servidor com seu login, com sua senha, você organiza o processo. Se é emissão de carteira de identidade, tem um fluxo exato correndo ali. Inquérito civil, tem um fluxo exato. Aprendizado de aluno, você tem um fluxo exato ali que o professor tem que botar tudo que acontece dentro da sala de aula, que o aluno tem que se comunicar daquela maneira, que tem um material didático já padronizado. Enfim, quando você tem esses sistemas, a coisa flui e você organiza os processos. Essa é a nossa perspectiva para poder resolver esse problema, que é o básico. O basicão não está sendo feito no nosso estado. Projetos mirabolantes, muitas obras grandes e tal, muita proposta grande, mas o básico, que é a gestão, que é controlar o recurso público, não está sendo feito com ferramentas básicas. Falamos de modernização da gestão, qual é o segundo passo? Desenvolvimento econômico, Diógenes. Isso é interessante, né? A maioria dos planos de governo tem várias ideias soltas lá. O que o nosso partido, nossa Solidariedade, nossa pré-campanha fez? Nós aderimos ao Mais RN. O Mais RN é um programa da Fierne, um investimento altíssimo que a Fierne fez num estudo maravilhoso, um estudo muito bom. Nós temos algumas alterações que nós vamos fazer. Se eu não me engano, 2009. Foi revisado agora. Acabou de sair uma revisão do Mais RN. 2009, né? 2010. 2014. 2014. Mas já teve uma nova revisão agora do plano. Saiu agora essa revisão. E nós aderimos esse plano para o nosso plano de governo, na parte de desenvolvimento econômico. É um plano muito bom. É um estudo que custou aproximadamente 5 milhões de reais para a Fierne. E existem várias perspectivas. Mas o que é interessante sobre desenvolvimento econômico, que eu quero dizer aqui, é que algumas pessoas não sabem disso de hoje. Eu vejo até alguns partidos defenderem o contrário. 88% dos empregos do Brasil e também no Rio Grande do Norte são gerados pela iniciativa privada. 12% dos empregos são gerados pela máquina pública.
e a máquina pública não está conseguindo custear os seus funcionários. A máquina pública não está conseguindo pagar os 12%. E como é que nós vamos gerar emprego no Brasil? É estimulando a iniciativa privada. Então o Estado, dentro do nosso plano de governo, ele deixa de ser um atrapalhador do empreendedor e passa a ser um indutor do desenvolvimento. E como é que o Estado hoje é um atrapalhador? 60% das estradas estaduais estão em péssimas condições. Então, o empreendedor quer produzir, mas não tem sequer como escoar. A violência absurda. Terceiro estado mais violento do Brasil. Você não pode manter as portas do seu comércio aberto que você vai ser assaltado. Então, eu estou dando alguns exemplos. O problema de recurso humano. Metade dos alunos que entram no ensino médio não saem. Então, fazendo esse dever de casa, nós vamos estimular o empreendedor a crescer no estado do Rio Grande do Norte. Olha, o Paulo Roberto de Potilândia está perguntando a Breno Queiroga, pré-candidato ao governo pelo Solidariedade, pergunta ao candidato se, no caso é o pré-candidato, não pode nem ser pré-candidato, pergunta ao pré-candidato se computadores trabalham só. Explica para ele que a polícia investigativa tem um déficit de 4.000 homens. Ele pretende informatizar e manter o mesmo quadro de policiais? Excelente pergunta. Como é o nome dele? Paulo Roberto, Potilândia. Paulo Roberto, muito boa a sua pergunta. É importante que a gente diga. Existe uma carência enorme dos policiais nas ruas trabalhando. Eu acabei de dizer que um policial civil, ele passa algo em torno de 2 a 3 dias com um processo debaixo do braço, circulando de órgão em órgão para protocolar um documento para poder manter um prisioneiro na cadeia. Na hora que você informatiza esse processo todinho que está desperdiçando tempo do nosso policial, que deveria estar investigando, ele vai para a sua atividade fim. Ele colocou muito bem. No nosso programa, a ideia especificamente não é demitir o funcionário, é organizar o que ele faz. Mas o que é importante que seja dito? Eu quero mais policiais. Você também quer, Dion, mais policiais por habitante. Mas saibam que o estado do Rio Grande do Norte é o 4º estado do Brasil que tem mais policial por habitante. Nós queremos mais, mas às vezes o problema não é a quantidade, é onde estão locados. É o policial que está cedido por favor político ao gabinete de deputado tal, é o policial que está cedido para a prefeitura tal por favoritismo político. Nosso estado hoje tem 15.000 professores vinculados à rede estadual de ensino, tem 8.000 na sala de aula. E aí? O problema de fato é números. Nós não estamos conseguindo pagar a folha. Todos que tentaram trazer esse pessoal que está cedido, todos que tentaram, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em outros estados, todos que tentaram fracassaram. Diógenes, quando você organiza a casa, quando você valoriza o servidor, quando você valoriza o ambiente de trabalho, quando você começa a mostrar resultado, e principalmente, que isso é o grande problema, quando você não cria exceções, a coisa funciona. O problema é quando você traz um e deixa o outro. Aí aquele que veio diz, não, eu não vou vir não porque aquele outro não veio. Então, quando você tem um procedimento padrão, quando você tem um comportamento igual para todos os deputados, para todos os servidores, não tem problema. Eu digo isso por experiência própria, porque eu consegui colocar na minha cidade todos os professores na sala de aula e todos tinham muito orgulho de dizer que eram professores da rede municipal de ensino de Olho d'Água. E a terceira base desse... Participação social. Importante demais que o cidadão ele se envolva com a máquina pública, que ele tenha o conhecimento que a máquina pública é dele, que ele saiba que o recurso público é dele, que tudo que é custeado na máquina pública vem do trabalho do cidadão e do imposto que ele paga. Quando você abastece um veículo, quase metade daquele valor que você está pagando é imposto que está custeando a máquina pública. Então, dentro do nosso plano de governo, também com essas ferramentas de tecnologia, mas também com o estímulo dos conselhos e dentre todas as ferramentas de participação social, nós queremos trazer o cidadão para dentro do governo, para ele participar, para ele opinar, para ele criticar e para ele se envolver cada vez mais, para que o nosso governo cresça, mas cresça com o envolvimento da população, cresça com o envolvimento da Assembleia, cresça com o envolvimento de todos aqueles que querem um Rio Grande do Norte melhor. Essa é a nossa perspectiva dentro de um Rio Grande do Norte nos próximos 4 anos. Pois é, para encerrar, nós temos aí um problema fiscal no Rio Grande do Norte, caracterizado. Como é que você pretende enfrentar essa questão fiscal? Diógenes, quando você moderniza a máquina, você gera uma economia da ordem de 15% a 20% de partida. Isso por si só já começa a equilibrar as contas. Mas no Rio Grande do Norte, para você equilibrar o problema fiscal, tem muito a ver com você não renovar diversos contratos, né? Eu acabei de dizer alguns números exorbitantes aqui de contratações.
Se você for avaliar terceirizações no estado do Rio Grande do Norte, você vai ver que existe um número excessivo de terceirizações. Outro problema seríssimo é a nossa matriz de contratação. Quase 25% do valor que nós gastamos com folha são investimentos, são gastos com funcionários que não contribuem para a Previdência Social, que geram um rombo na Previdência. Então, existe toda uma estratégia nesse sentido, e quem puder conhecer nosso plano de governo, acompanhar nossas redes sociais, vocês vão ver que detalhadamente nós vamos falando o que nós vamos fazer sobre cada um desses problemas para poder equilibrar as contas do estado do Rio Grande do Norte. Mas, Diógenes, vamos a um dado interessante. O Rio de Janeiro é o estado mais rico do Brasil. Depois do Distrito Federal, é o estado que tem a maior arrecadação per capita. Qual é o estado que tem a maior crise? O Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro ensinou para o Brasil que quanto mais dinheiro você bota em corrupção, mais ela aumenta. Quanto mais dinheiro você bota em desperdício, mais ele aumenta. O negócio lá tá bravo. Exatamente. Então o problema, de fato, é organizar a casa. O dinheiro é importante, mas o bom mesmo é organizar a casa, porque a gente tem que gastar menos do que arrecada. Já tem data para a convenção do Solidariedade? Nós ainda estamos batendo esse martelo, mas nós vamos anunciar nas nossas redes sociais essa data definitiva. O prazo encerra dia 5 de agosto, né? Tem que ser até lá, né? Sem dúvida, com certeza. Eu conversei aqui com o Breno Queiroga, ele que é pré-candidato do Solidariedade ao governo do estado. Estamos só iniciando todo esse processo, vamos fazer debates, vamos ter sabatinas no Portal No Minuto com os pré-candidatos ao governo do estado. Tem debate da Band com os pré-candidatos, são os primeiros que são realizados aqui. Amanhã vamos sentar com o pessoal, já começar a produzir o programa, o debate e também a sabatina e as entrevistas aqui no Jornal 96. Obrigado, Breno, por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Diógenes. Obrigado a todos os ouvintes da 96 FM. É isso aí. Olha, a chuva que cai em Natal e região metropolitana desde a noite de ontem tem ocasionado trânsito lento e pontos de alagamentos em diferentes trechos da capital. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a média de chuva registrada na cidade nas últimas 12 horas é de 24,20 milímetros. Segundo a STTU, ainda não há pontes de alagamentos que causam interdições, porém, o trecho da Avenida Ayrton Senna, próximo à Lagoa de Captação, está cheio de água. Também há trechos de alagamento na Avenida Bernardo Vieira. Na Zona Norte também há vias alagadas, como a Rua Tijuana, no bairro Nova Natal, e na Rua Norte Brasil, no Pajuçara. Lembrando a você que temos problema também ainda de Caerne, obra Caerne, na Prudente de Moraes ali descendo ali, aquele complexo ali da Arena das Dunas, né? Então, todo cuidado. Daqui a pouco vamos evitar problemas no trânsito. Jornal 96 vai ficando por aqui. Padre Nunes está em viagem nesses dias, não está fazendo o programa Fé na Vida. Mas você vai seguir com a programação da 96 FM, tá bom? E logo mais, no RN Acontece da Banda, eu vou entrevistar o dirigente do PCdoB, Antenor Roberto, que parece que vai ser o vice de Fátima Bezerra na disputa pelo governo do estado. Antenor Roberto, 12h10 na Band, hein? Conto com sua audiência. A todos um bom dia. Volta amanhã com o Jornal 96.